paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Gênesis. Venha comigo, hoje vamos meditar ainda no capítulo 22, mas no versículo 8, que diz: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Glória ao nome do Senhor. Aqui, nesse versículo 7 do capítulo 22 de Gênesis, Abraão responde à indagação de Isaque, seu filho, que lhe perguntara, sabendo como era a oferta, como era a adoração. Ele percebeu que os recursos que eles tinham estavam incompletos, mostrando assim o seu conhecimento a respeito do processo de adoração que a sua família exerciam diante do Senhor. E agora, após a indagação de seu filho Isaque, Abraão lhe responde que o Senhor era quem iria prover o cordeiro para si. Esta é uma resposta bastante profunda e nós podemos entender algumas coisas a respeito dela. Primeiramente, nós podemos compreender que a resposta que Abraão dera a Isaque, seu filho, era uma resposta que vinha como resultado de uma fé firme e constante no Senhor. Porque ele estava indo para oferecer um sacrifício, uma adoração ao Senhor, e ele sabia como seria essa adoração. Haveria a necessidade de ter um animal para ser oferecido em sacrifício, e então Abraão diz para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Isso significa que ele cria e ele estava confiante que Deus iria prover para si o cordeiro. Há outro entendimento que nós podemos ter desse texto diz respeito à sua aplicação tipológica, ou seja, quando Abraão ele diz que Deus iria prover para si um cordeiro, ele estava dizendo que, na verdade, ele estava disposto a oferecer o seu filho Isaque, e isto é o que nós vemos na sequência desse texto, mas nós percebemos que a sua fé ia além, ou seja, ele esperava que, mesmo que se fosse necessário ele oferecer o seu filho, Deus iria prover para si o cordeiro, ou seja, a fé que Abraão tinha não é que seu filho Isaque seria o sacrifício, mas que Deus, de alguma forma, proveria um cordeiro. De forma tipológica, nós podemos compreender que, ainda que nós estejamos dispostos a oferecer a nós mesmos em sacrifício ou a nossos próprios filhos, isto não será o suficiente, pois Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro, ou seja, do ponto de vista da adoração perfeita que vai resolver o problema da humanidade, nós não temos recurso suficiente para agradar a Deus. Mas esta declaração de Abraão demonstra que Jesus Cristo seria o cordeiro que viria a ser provido pelo próprio Senhor. Aleluia!
Deus proverá para si o cordeiro. E a Bíblia vai nos dizer que, de fato, Abraão preparou ali, o altar do sacrifício, colocou o seu filho, preparou-se para sacrificá-lo, e o Senhor bradou dizendo que agora ele compreendia que Abraão estava disposto a entregar o seu filho, mas isso não era necessário, porque Deus não recebe esse tipo de sacrifício. Esse tipo de sacrifício que Abraão for oferecer ao Senhor era algo que era contraditório àquilo que Deus havia se apresentado como o Deus Criador, o Deus que é perfeito, o Deus que é justo. E agora Deus diz para Abraão: não faça isso, Abraão, porque agora eu sei que você está disposto a entregar o seu filho, porque você é fiel. Então a Bíblia vai dizer que quando Abraão levanta a sua cabeça, ele vê que ali próximo àquele lugar está um cordeiro, que está preso ali entre as árvores, já esperando aquele momento para ser sacrificado. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo cordeiro que foi provido pelo Senhor, e para ser o sacrifício perfeito dentro da vontade de Deus, de acordo com os princípios morais do Senhor, para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa aprender a cada dia que nós podemos adorar o Senhor, mas para nós oferecermos um sacrifício perfeito de adoração ao Senhor, nós dependemos inteira e exclusivamente dele. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia e continue conosco. Aguardamos você na nossa próxima reflexão bíblica no livro de Gênesis.